chova. Suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, somos gratos a Ti. Obrigado, Pai, pelo fruto do trabalho de cada um dos nossos irmãos. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque esse é um ambiente de multiplicação. E nós liberamos uma palavra, um decreto e declaramos: multiplique-se em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por corações cheios de gratidão ao Senhor. Nós, Pai, envelopamos cada uma dessas sementes com a gratidão que nós possuímos por cada uma das Tuas obras, por quem o Senhor é em nossas vidas. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Quantos podem dizer amém? Você pode sentar por um instante. Glória a Deus. Diz assim comigo: esta é uma noite de respostas. Aleluia. Essa é uma noite de respostas da parte do Senhor para as nossas vidas, amém? Eu estou muito feliz, querido, em ter uma oportunidade como essa. Aleluia. E cheio também de expectativas por tudo aquilo que o Senhor já começou a fazer, na verdade. Nós tivemos o nosso primeiro culto, uma palavra tão poderosa, irmãos, tão poderosa. E eu acredito mesmo que o pastor Geraldo pegou o esboço lá direto no coração do Espírito Santo. Aleluia, porque ontem pela manhã eu tive uma oportunidade de dar uma palavra rapidinho lá no Jiu-Jitsu. Nós tivemos o nosso projeto, nosso mestre está ali. E ele me pediu para dar uma palavra rapidinho e eu falei sobre gratidão, sobre a importância de você ser grato ao Senhor e também a todas as pessoas que fazem algo por você. Sabe, queridos, infelizmente existem doutrinas por aí, pensamentos demoníacos que dizem que você não pode ou não deveria ser grato por aquilo que as pessoas fazem por você, porque afinal de contas elas estão apenas obedecendo a Deus e você deveria ser grato a Deus. Mas sabe, irmãos, honrar, você dá aquilo que é devido de direito a algo ou a alguém. E gratidão é algo que você não deve perder ou deixar de ter jamais por alguém que faz algo por você, porque afinal de contas nós não somos obrigados a nada. Diz assim comigo: eu não sou obrigado a absolutamente nada. Sabe, querido, você não veio aqui hoje à noite por causa de alguém. Você não veio aqui para ouvir uma palestra. Você não veio aqui nem por minha causa, que sou tão bonito assim. Isso aí. Quem foi? Vai ganhar uma oferta depois, tá? No final me procura lá que a gente conversa. Aleluia. Mas você veio aqui por causa de Jesus. Amém? Quantos concordam que vieram aqui hoje à noite por causa de Jesus, irmão? Aleluia, Ele é o único digno. Ele é, irmãos, o motivo de estarmos aqui hoje à noite. Aleluia. Aleluia. Ele foi quem nos comprou, irmãos. Ele que nos redimiu. Ele que nos religou uma vez mais com Deus. E Ele é digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós estamos aqui por causa dEle. O salmista Davi, ele disse lá no Salmo 139, como o pastor citou, e em suas palavras ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo ao mais alto monte, ou eu desço ao mais profundo abismo, lá estás também. Ele tinha uma consciência que ele não podia fugir da presença do Senhor, porque onde ele fosse, o Senhor estaria lá. E sabe, irmãos, da nova aliança, Jesus ele disse: olha, o Espírito Santo não apenas estará com vocês, mas ele estará em vocês. Então, irmãos, é uma consciência muito maior da presença. Não é onde você vai, ela vai contigo. Não é onde você chega que a presença está lá. Na verdade, você carrega a presença dentro de você. E Jesus, irmãos, colocou o Espírito Santo dentro de nós, que é exatamente a
presença manifesta de Deus, habitando, morando dentro de cada um de nós. Glória a Deus, glória a Deus. E subiu no meu coração, irmãos, por incrível que pareça, também a ministrar sobre gratidão. Olha isso, foi, pastor, é verdade. Eu não posso mentir, né? Então. Mas outras coisas subiram também ao meu coração e eu quero ter a oportunidade mesmo de compartilhar com você. Eu creio, irmãos, que Deus, Ele tem muito a derramar e nós não vivemos todas as experiências que podemos viver em Deus. Não experimentamos ainda tudo aquilo que Deus tem disponível no reino do Espírito. E eu não sei você, mas eu tenho desejo, irmãos, porque afinal de contas a experiência é muito importante na vida do crente. Eu vou te falar de novo. A experiência é muito importante. A experiência que você tem com Deus, a experiência que você tem na palavra de Deus, querido, é algo de extrema importância, que inclusive faz com que outras pessoas glorifiquem o nome de Deus. Então a experiência é algo, irmãos, que é a palavra se manifestando em nossas vidas. Experiências sobrenaturais, experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo. E por mais que você já tenha vivido, eu quero dizer, você ainda não viveu tudo. Tem muito mais da parte de Deus para nós. E um texto voltou ao meu coração, eu quero ler junto com você. Abre comigo lá no livro de Jó. Capítulo 36. Livro de Jó, capítulo 36, verso 26. Aleluia, aleluia. Livro de Jó, capítulo 36, verso 26, diz assim: como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água, que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Aleluia. Diz assim comigo: grande fartura. Fala com um pouco mais de entusiasmo. Diz assim: grande fartura. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jó foi aquele que também falou: antes eu te conhecia apenas de ouvir falar, agora eu te conheço de contigo andar. Ele, tendo experiências com Deus, irmãos, ele começa a falar sobre um ciclo. E antes que o pessoal da mídia pergunte, a ministração vai ser o ciclo das águas. Ele fala sobre um ciclo muito interessante, irmãos. E ele diz que Deus é aquele como que atrai as gotas de água, atrai as águas. Ele diz no versículo 26, como Deus é grande, quem pode calcular? Versículo 27, ele atrai as gotas de água. E eu pergunto aqui, quem conhece ou quem sabe com exatidão como que funciona o ciclo das águas? Como que as nuvens funcionam? Glória a Deus, muito bom. Vou falar de uma forma muito resumida para você, mas a gente sabe que o calor, ele evapora. A água, ela sobe, ela deixa de estar no estado líquido para o estado gasoso. Amém, gente? Aleluia. Voltando para a aula da quinta série. E esse vapor de água, irmãos, ele sobe porque esse vapor quente é mais leve do que o ar.
Você lembra do balão? Então, esse vapor de água, ele forma como se fossem verdadeiros balões. E vai subindo, subindo, até uma camada da atmosfera chamada troposfera. Meu pastor, o senhor está assistindo, paizão? Eu aprendi contigo. Paizão, Jorge Anderson, você vai ouvir a ministração dele, você tem que pegar o dicionário depois para sair. Eu estudei, pastor, em homenagem, te amo, meu pai. Volta logo, em nome de Jesus, hashtag. Nome de Jesus. Então, irmãos, lá na troposfera, aquele vapor de água vai formando nuvem, é exatamente vapor de água. E quando esse vapor de água vai se juntando, ou seja, quando a nuvem está mais cinza, significa que tem mais vapor de água ali acumulado. Quando vem as frentes frias, então aquele vapor de água começa a se condensar. E por causa da poeira que também sobe, começa a formar gotas de água. E essas gotas, por serem pesadas, com determinado momento ali, ela começa a descer e é a nossa chuva. Você está comendo? É simples, né, gente? A gente já sabe disso. A água sobe como vapor, forma as nuvens e de repente, por causa de uma outra frente fria, ela se condensa e de repente a chuva começa a cair. E isso, irmãos, é um ciclo constante. Então o vapor sobe, a água desce. Vapor sobe, gera chuva, a água desce. O calor vem, a água sobe, o vapor sobe, gera as nuvens. Acontece tudo aquilo e a água desce. E aí Jó, ele diz que neste ciclo em que o vapor sobe e acumula-se no céu, em determinado momento, ele se condensa, a água desce. E olha o que é que ele diz, irmãos, no versículo 30, um pouquinho mais à frente. Cadê? Versículo 30. Versículo 28, as nuvens se despejam em aguaceiro sobre a humanidade. Quem pode entender como eles estendem as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão, observe como ela espalha os seus relâmpagos ao redor, iluminando, versículo 31, e assim que ele governa as nações, e lhes fornece grande fartura. Ou seja, grande fartura vem para a mão das nações, do povo do próprio Deus, através de um ciclo. Um ciclo que vai acontecendo. Então o vapor, ele sobe, ele começa a se acumular. E aí, irmãos, ele vai chegando num determinado momento que aquele acúmulo desce e Deus provê grande fartura para as nações através de um ciclo que acontece continuamente. Jacó, lá em Gênesis, no capítulo 28, lá no versículo 12 em diante, ele vai falar, irmãos, sobre uma determinada visão que ele tem do Senhor, e ele se encosta para dar um cochilo, e de repente ele vê os céus abertos, e ele diz, olha, tem como uma escada, onde tem anjos subindo e anjos descendo. E ele acorda, irmãos, daquela visão, ele vê os anjos subindo e descendo como se fosse um grande portal interdimensional. E ele diz, olha, Deus está nesse lugar. Esse lugar é como se fosse as portas do céu. Aleluia. Paulo, ele diz algo muito interessante lá em Filipenses, no capítulo 4, lá no versículo 18 aproximadamente. Ele vai falar, irmãos, sobre um momento em que ele estava com escassez na sua vida, estava faltando provisão, suprimento. E ele diz, olha, graças a Deus que vocês renovaram
Vocês renovaram o pacto que vocês têm comigo, a aliança que vocês têm comigo. E vocês me enviaram a provisão, que veio através do irmão lá, que agora eu me esqueci qual era. Recebi tudo, tenho em fartura, tenho em abundância. Mas o que me interessa, na verdade, não é o dinheiro de vocês. O que me interessa é o crédito que vocês estão acumulando. E a oferta de vocês chega como aroma suave às narinas de Deus. Paulo estava dizendo: olha, eu sei, vocês deram dinheiro para mim, mas sabe o que está acontecendo na verdade? Vocês estão ofertando a Deus. E é muito interessante, querido, e você deve ler mesmo Filipenses capítulo 4, porque aquilo é um agradecimento. Paulo está agradecendo aqueles irmãos: olha, muito obrigado pela oferta que vocês me deram, agora eu tenho, está suficiente, tá tudo bem. Mas eu não me interesso no dinheiro de vocês, Paulo estava dizendo, eu tenho interesse no crédito que está acumulando lá em Deus. Essa oferta que vocês entregaram para mim, ela subiu como um aroma suave. Vocês sabem o que é aroma? Vapor. O aroma, irmãos, são gases que sobem, que são exalados. E eles sobem. E Paulo dizendo: olha, a oferta que vocês me deram, ele sobe, chega até o Senhor e vai acumulando crédito para vocês. E Paulo diz: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir cada uma das vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, é certo, seu dinheiro serve ao Senhor, porque você serve ao Senhor. O seu dinheiro chega como adoração a Deus, porque você adora ao Senhor com a sua própria vida. Aleluia. Mas eu quero mesmo chamar a sua atenção sobre a sua vida de adoração ao Senhor, de louvor a Ele. Na verdade, a gente muitas vezes não tem muita noção nem da diferença do que é louvor e adoração. Sabe o que é louvor, irmãos? Louvor, de uma forma muito simplória, é você falar para alguém sobre Deus. E você dizer para alguém: olha, Deus, Ele é muito bom. Deus é maravilhoso. Ele é digno de tudo. Não existe um outro Deus igual ao nosso Deus. Ele é tão grandioso como Jó disse. Quão grande, quão exaltado é o Senhor. Então, louvor é quando você fala para alguém sobre Deus. Mas adoração é quando você fala para Deus quem Ele é para você. Adoração é quando você mesmo fala para Deus, você abre a sua boca e você diz para Ele quem Ele é. Aleluia, aleluia. Sabe, irmãos, eu falo para você, eu tive trabalho para poder ministrar para você hoje à noite. Eu fiz 3 ministrações diferentes e nenhuma delas batia. Eu terminava e eu dizia: não é isso. Senhor, me ajuda, Pai, porque eu vou subir na lista sem saber o que falar. Mas glória a Deus pelo Teu Espírito Santo que ministra através de nós. Mas sabe, irmãos, uma necessidade latente de abrir a minha boca e de louvar a Deus, de engrandecer o nome dEle, irmãos, de gastar tempo, de investir tempo, entregar, irmãos,
um tempo a Deus, consagrando a minha vida a Ele. Aleluia. Eu sei que a nossa forma de viver, ela exalta o Senhor. Eu sei, irmãos, que à medida que nós vivemos, tudo que nós fazemos, na verdade, é um louvor ao Senhor. O culto, nosso culto, ele não acaba. Aleluia. Mas, querido, eu quero dizer uma coisa para você também. A Bíblia não descarta e nunca descartou a importância de nós oferecermos a Ele sacrifícios de louvor, sacrifícios de adoração. A importância, irmãos, e eu creio mesmo num tempo em que o louvor não vai precisar, irmãos, fazer força. Nem ninguém precisar falar para você, erga suas mãos, exalte ao Senhor, porque o seu coração ele estará ardendo pela presença manifesta de Deus. Aleluia. Abre comigo. Aleluia. Lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, lá no verso 30. Aleluia. Você sabe o que acontece quando a gente chacoalha bem muito uma garrafa com água com gás? Chacoalha, chacoalha, chacoalha. Quando você for abrir, irmão, quem estiver perto de você vai se molhar. Não é verdade? Sabe, nós vivemos na presença. O Espírito habita em nós. Mas existem momentos, irmãos, que nós precisamos chacoalhar. Chacoalhar, 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 chacoalhar. Para aquilo que está dentro de você possa explodir, irmãos, possa sair. Ezequiel, lá no capítulo 47, ele fala sobre as águas de Deus. Sobre o rio que fluía e desce do trono de Deus. E o profeta, ele diz, olha... E descia e eu vi ele tendo a visão. E ele diz, olha, caminhei 1000 côvados e as águas davam como se fossem nos tornozelos. Caminhei mais 1000 e as águas davam nos joelhos. Depois da cintura subiu, foi para os ombros. Mas chegou um momento, irmãos, que ele não podia mais andar. Não tinha mais chão e ele estava nadando nas águas do Espírito. E eu sei que nós falamos, sempre pregamos, que existe um tempo em Deus e uma maturidade em que nós devemos ser guiados todo o tempo pelo Espírito Santo de Deus. E Jesus ele disse, olha, do teu interior, lá em João no capítulo 7, do teu interior fluirão rios de águas vivas. Sabe, queridos, existem águas que vêm direto de Deus, águas que nos limpam, águas, irmãos, que tiram toda impureza, tudo aquilo que não presta de nossas vidas. O próprio Deus, irmãos, que está conectado conosco. E não deve haver represa em nós. Devemos, irmãos, deixar esse rio fluir verdadeiramente, para que ele também possa alcançar a muitos outros. Aleluia. Aleluia. Olha o que aconteceu aqui, irmãos, em 1 Reis, capítulo 18, no verso 30. Diz assim, então Elias disse a todo o povo, aproximem-se de mim. Olha para mim rapidamente, eu acho que nós conhecemos esse texto e fala como o profeta Elias, ele verdadeiramente venceu os 400 profetas de Baal. Amém, gente? E esse momento é exatamente um momento em que tudo começa a mudar. Aqueles profetas ficaram um tempo clamando aos seus deuses, enquanto Elias zombavam dele, e agora... Elias vai começar, irmãos, o combate. De como as coisas iriam mudar. Como, sabe que a gente fala muito sobre uma nova estação? Coisa aqui crê numa nova estação na sua vida. Só vai acontecer se você fizer coisas novas.
Pare de querer Nova Estação fazendo a mesma coisa. Pare, irmão, isso não existe. Nova Estação é para quem decide mudar de vida. E o profeta Elias começa a ter um novo posicionamento. E a primeira coisa que ele diz é: aproximem-se de mim. A verdade é, irmãos, que o profeta Elias representa no Velho Testamento o poder de Deus, a unção profética. Aleluia. Você deve saber, irmãos, que quando Jesus ele foi para o Monte da Transfiguração, Elias estava lá, Moisés estava lá, a representação da palavra ou da lei e da unção profética da velha aliança. Então Elias representa esse poder de Deus andando no meio dos homens. E a primeira coisa que ele diz é: aproximem-se. Ei, vem para perto, aproxima-se. Aleluia. E eu não vou ler o restante para a gente ganhar tempo. Mas resumindo, o que é que ele faz? Ele pega 12 pedras, cada uma delas representando as 12 tribos de Israel. Ele cava, irmãos, um rego ao redor daquele altar. Ele reconstrói o altar da adoração a Deus com 12 pedras, cada uma representando as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel. Ele coloca lenha. Depois ele rasga uma novilha, irmãos, uma novilha em vários pedaços, coloca ali. E era para pegar fogo. Mas o que ele diz? Coloca um rego, cava um rego ao redor, joga 4 cântaros cheios de água. E eles jogaram, está pouco. Joga de novo. Joga mais 4 cântaros. Está pouco, joga de novo. 3 vezes 4 dá 1 cântaro para cada uma das tribos de Israel. A gente fica achando que tudo é por acaso. Aleluia. Irmãos, águas representam o Espírito Santo, o mover do Espírito Santo. Sabe, mas você não é mais tribo de Israel, não, você é a igreja. Você não precisa que tenha um cântaro de água jogado sobre você, porque Jesus ele já disse: vão fluir. Não é um cântaro, são rios. Rios fluirão. Rios fluirão. Diz assim comigo: rios fluem de mim. No versículo 36 diz assim: a hora do sacrifício. O profeta Elias colocou-se à frente do altar e orou: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, ó Senhor, és Deus e que fazes o coração deles voltar para ti. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Quando o povo viu isto, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor, gritaram: que coisa horrível, vamos embora daqui, estamos completamente assustados. Eu imagino você vendo o fogo caindo do céu e lambendo isso aqui tudinho, consumindo isso tudinho. Assim comigo, nós também iríamos adorar o Senhor, amém? 39, quando o povo viu isso, todos caíram prostrados e gritaram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou-lhes: prendam os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. E aqui, irmãos, começa o... Mas olha que coisa interessante. O que é que eles fizeram? Jogaram água. Eles restauraram o altar de adoração ao Senhor. Os seus corações estavam voltados e Deus responde com fogo. Eles prepararam, irmãos, a adoração ao Senhor e Deus respondeu com fogo do céu. Queridos, é como um grande ciclo.
você se volta para Deus, você se volta para as coisas do Senhor, você se volta para os céus e os céus se voltam para você. Jesus, ele disse: aquilo que dois ou mais ligarem na terra será ligado nos céus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala, irmãos, lá em 2 Samuel, capítulo 6, como Davi dançou, trazendo a arca da aliança. Ele ministrou sobre isso esses dias atrás. E como Mical, ela falou mal, como ela ridicularizou a dança, a adoração de Davi, e como aquilo trouxe esterilidade para ela. Tem um outro texto muito interessante, irmãos, eu quero que você abra comigo. Em 2 Samuel, capítulo 6. Samuel, capítulo 6, verso 15. Perdão, gente. 2 Crônicas, capítulo 6. Primeira vez que eu errei. Hoje à noite. 2 Crônicas, capítulo 6. Verso 12, diz assim: depois Salomão colocou-se diante do altar do Senhor e de toda a assembleia de Israel, e levantou as mãos para orar. Versículo 13: ele havia mandado fazer uma plataforma de bronze com 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura, 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura. É isso mesmo? Com 2 metros e 20, 2 metros e 25 centímetros de comprimento e de largura. Ou seja, um quadrado aproximadamente. E 1,35 m de altura, no centro do pátio externo. O rei ficou em pé na plataforma e depois ajoelhou-se diante de toda a assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e fez o quê? Você está aqui comigo hoje à noite? Você já foi para casa? Você já está pensando na vitória do Palmeiras? Calma, irmão. Está aqui ainda. Olha para mim. Vamos lá. Você está comigo, querido? Salomão, diante de todo o povo de Deus, ele mandou fazer uma plataforma de bronze. Sabe como é que a gente poderia chamar isso? De palco. Um palco, irmão, um palco. No meio de todo o povo de Deus. E não era pouca gente não. Muita gente, diante de todo mundo. E a Bíblia diz que ele subiu diante de todos, em cima desse palco. Sabe o que é que ele fez? O que é que ele fez? E quem mais? A Bíblia fala mais coisa. O que é que ele fez? Ajoelhou-se diante de toda a assembleia de Israel, levantou as mãos para o céu e orou. Você imagina, querido, diante de uma grande multidão, e eu estou falando de muita gente mesmo, edificar um palco, você subir lá, se ajoelhar e orar diante de todo mundo. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente tem vergonha, irmãos, de orar na igreja. E a gente fica pensando, o que é que o irmão do lado está pensando? Será que ele está ouvindo a minha oração? Vou perder minha compostura? Estou arrumado, vim para um culto. A minha maquiagem vai borrar, vou ficar com o olho pretinho aqui. Vai desfazer meu cabelo. Eu poderia fazer aqui algumas brincadeiras agora.
Irmão, pelo amor de Deus. Olha o que Salomão está fazendo aqui. O homem mais rico, mais sábio. Se a gente fosse colocar como padrão, quem queria a riqueza de Salomão aqui? Olha, que bênção. Eu também, irmão, não sou hipócrita. Mas deixa eu te perguntar, e adorar como o Salomão adorou, você queria também? Eu te pergunto, teus filhos já te viram ajoelhado, orando, chorando na presença do Senhor? Você tem peito para dar as mãos à tua esposa e adorar a Deus junto com ela? Você teria coragem de chamar sua esposa para orar e dizer: meu amor, Deus falou comigo, eu vou impor minhas mãos sobre você? Sabe qual é a situação, irmãos? É que se eu vivo uma vida carnal, a minha vida não dá respaldo. E eu lembro, irmãos, todas as vezes que meu pai me chamou para orar, eu falei: não vou. Todas as vezes, querido, que ele queria ler a Bíblia comigo, eu falei: não, eu não quero, vou para o meu quarto. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha visto ele xingar a minha mãe. E eu ia para o meu quarto chorar, irmãos. E eu dizia: por que ele quer orar? Por que ele me chama para ler a Bíblia junto comigo? Eu queria que ele parasse de xingar a gente. Sabe, queridos, nós precisamos mesmo entender que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida que adore a Ele, mesmo sem abrirmos a nossa boca. E quando você abrir a sua boca, irá fazer diferença na vida das pessoas. Aleluia. E olha aqui ainda, em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 1, o que aconteceu. Diz assim: assim que Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia! O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Sabe, queridos, o Senhor, Ele recebe a sua adoração. Ele recebe o seu louvor e Ele responde, irmão. Aleluia. O Senhor fala conosco. Ele quer falar com você hoje à noite. Jesus é a resposta de Deus para os homens. E a Bíblia diz lá em Efésios capítulo 5, no verso 2, que Ele, como sacrifício vivo, irmãos, Ele se apresentou ao Senhor como cheiro suave às narinas de Deus. E a Bíblia vai falar lá em Hebreus no capítulo 2, lá para o verso 10 aproximadamente. Ele vai falar, irmãos, como o próprio Jesus
nos levou para a glória de Deus. Efésios diz, no capítulo 1, no verso 18 em diante, que Jesus está sentado à destra de Deus, nas alturas. E Efésios capítulo 2 diz que nós estamos assentados junto com Ele. Aleluia, no trono de Deus. Amém, gente? E dá pra gente ter um vislumbre daquilo que acontece lá. Vai comigo para Apocalipse e a gente vai terminar. O louvor pode subir por gentileza. Capítulo 4. No verso 1 diz assim, livro de Apocalipse. Capítulo 4, no verso 1 diz: depois dessas coisas olhei, e diante de mim uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo com trombeta, disse: suba para cá, e mostrarei a você o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava sentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio, um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, ou as 7 faces do Espírito de Deus. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como que cristal. Diz assim comigo: as águas de Deus. Diz comigo: o rio de Deus. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha rosto como de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas e eram cheios de olhos, tanto ao redor como por baixo das águas, dia e noite. Repetem sem cessar. Diga comigo: dia e noite. Diga comigo mais uma vez: dia e noite. Aleluia. Repetem sem cessar: santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia. Você pode ficar de pé, meu querido. Convido você a fechar os seus olhos, erguer as suas mãos ao Senhor. Se você desejar se ajoelhar, se prostrar, mas eu preciso, querido, que você por alguns instantes se desligue, se desconecte. Não deixe que a sua mente roube de você esse momento. Não deixe que ninguém roube de você esse momento. Mas, querido, entregue-se completamente. Oh, ramrede que sumbridi miande que tonombro bobobos. Os santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele cantam.
ouvir a sua voz. Declare mais uma vez. Deixa o Senhor ouvir. Ora um pouco em línguas nesse momento, querido. Ora um pouco em línguas. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Posso orar por você? Existe um rio, Senhor, que flui do teu amor. Águas que correm do trono, águas que curam, que Eu vejo como se o holofote de Deus estivesse brilhando sobre a sua vida. A luz de Deus, a vida de Deus e o Espírito de Deus trazendo renovo. Há um
unção do Senhor te colocando em movimento, colocando engrenagens espirituais, ajustando coisas. E eu percebo como uma fome, uma sede brotando no seu coração pelo Senhor e pelas coisas do Senhor. O Senhor diz que você foi separado para Ele desde o ventre da sua mãe. Ele depositou dons e talentos sobre a sua vida que irão servir a Ele. Suas mãos. Pai, em nome de Jesus, eu declaro uma nova unção. Trocador de gravata. Aleluia. Aleluia. O sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo de todas as coisas. Às vezes, as pessoas discernem o modo, mas não conseguem discernir o tempo. Outros discernem o tempo, mas não sabem o que fazer nem como fazer. O Senhor diz que Ele deseja que você seja a pessoa certa, do lugar certo, fazendo a coisa certa. Esse é o trabalhar de Deus na sua vida, te tornando a pessoa certa, no lugar certo e fazendo a coisa certa. Aleluia. A unção, ela abre os nossos olhos espirituais e abre ou fecha os nossos ouvidos. E a unção de Deus nessa noite, irá trazer sensibilidade para você saber o que você deseja fazer, porque muitas vezes você não sabe o que fazer. E é isso que você diz ao Senhor: Pai, eu não sei o que fazer. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pastor, vem aqui por gentileza. Aqui, as suas mãos. Aleluia, aleluia. O Senhor diz que toda resposta que você precisa está na adoração a Ele, no tempo que pertence a Ele, não na força do seu braço, nem na sua inteligência, mas Ele tem mostrado para você o quanto é Ele na sua vida e não você. E Ele há bastante tempo tem tentado falar com você e te mostrar de todas as formas que é Ele e não você, para que o nome dele seja glorificado e não o seu, e que todos possam dizer: ele não era capaz de fazer, naturalmente falando, ele não saberia fazer isso,
Só podia ter sido Deus. Aleluia. Pai, eu declaro toda confusão mental indo embora. Oh, Senhor, obrigado por um ajuste fino do ser guiado por Ti. Eu declaro a nova unção, Pai. Oh, Ramasha da Catalobrus, Recotenimrinemiase, e Ramasha da Catalobrobobose, Roko Shamranamase, Aoshimas. Sabe que espiritualmente haviam como, eu vi como botas de cimento tentando te prender de correr e de avançar naquilo que você está querendo. E o Senhor diz: eu estou quebrando isso hoje à noite. Estou te colocando em movimento. Estou te colocando em movimento. Estou te colocando em movimento. E Ramas. Que tonombrodocos. E Ramas. Catonombrodocos. E Sambrodocoutenemrenamas. Vai! Querido, espere por mim não, levante sua mão. Aleluia. Feche os olhos, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, pela diretoria do nosso ministério. Obrigado pelo nosso apóstolo Guto, Suelen, Pai. Obrigado por Tiago Garcia, nosso supervisor. Obrigado por Maneco. Obrigado, Pai, por Fernando Leal. Obrigado, Pai, por Tiago Freitas. Obrigado por cada um desses homens que o Senhor levantou. Nós oramos, Pai, cobrimos de oração a cada uma dos nossos irmãos que compõem, Pai, a nossa diretoria. Pai, obrigado por nosso mestre Canrobé. Obrigado, Pai, pelo pastor Tiago Borba, por cada um desses homens do Deus, cada um desses homens de Deus que o Senhor mesmo colocou, Pai, para nos influenciar. Nós te agradecemos por cada um deles. Mas, Pai, nós oramos pelo nosso pai e pela nossa mãe. Nós oramos, Pai, pelo nosso paizão Jorge. Nós oramos por Lucimar, nossa mãe espiritual. Nós declaramos, Pai, um retorno sobrenatural, guiados, guardados pelo Senhor. Liberamos, Pai, os teus anjos, os guiando, Pai, os livrando de todo e qualquer empecilho, os livrando, Pai, de toda e qualquer seta demoníaca. Nós declaramos, Pai, um retorno. Voltarão em paz e em segurança. Declaramos, Pai, portas abertas onde eles chegarem. Portas abertas, Senhor. Obrigado pelo Rema Brasil nessa cidade. Obrigado, Pai, por cada um dos nossos alunos. Obrigado, Pai, nós liberamos agora. E eu declaro preenchimento de matrícula sobrenatural. Preenchimento de matrículas, Pai, sendo realizadas sobrenaturalmente. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por uma grande e poderosa turma. Nós te agradecemos, Pai. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado, Pai, porque ela é como um farol que brilha a glória e a luz da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque chegará nos 4 cantos do nosso estado, chegará em todos os municípios,
Nós te agradecemos, Pai, por um crescimento exponencial. Eu declaro, Pai, vindo pessoas de todos os lados, do norte, do sul, do leste, do oeste. Nós liberamos, Pai, a cada uma das pessoas que deveriam estar nesse lugar. Nós declaramos, venham em nome de Jesus. Não há outro como tu, não há outro como Jesus.